Olá, começamos agora o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e também mais 190 países pelo canal Europa. E o tema de hoje é o fascismo pandêmico. E o que seria o fascismo pandêmico? Muitas vezes a gente abre o computador e se depara com aquela discussão acalorada sobre política, onde as pessoas até exageram, passam dos limites, se agridem, mostram ódio. É mais ou menos numa situação como essa que a gente pode identificar esse fascismo pandêmico. Mas quem vai explicar e dar detalhes, enfim, dar uma aula sobre isso, é o nosso convidado de hoje. Ele que é escritor e também mestre em Direito Ambiental, o Alexandre Gossen. Né, Alexandre? Oi, Kleber. Bem-vindo, é um prazer receber você no nosso programa. Muito obrigado, bom dia aos espectadores. Kleber, de fato, a gente observa um momento de muita polarização, um momento onde as pessoas, se você não está com elas, você está contra elas, e parece que existe uma fuga do meio termo, uma fuga do bom senso, uma fuga da serenidade, né? Então, a ideia do livro, eu não sou historiador, né, mas a ideia do livro, como uma pessoa que gosta de história, surgiu durante a pandemia, quando estava pesquisando para fazer um livro, pretendo ainda fazer, sobre as ideologias políticas, e ao me deparar com o estudo sobre o fascismo, constatei que o fascismo era de uma fauna diferente. Era um movimento político menos reflexivo, mais agressivo, mais virulento, com uma capacidade maior de se disseminar. Então achei que, ao invés de merecer um capítulo, o tema merecia, na verdade, um livro. Não sei se por coincidência, por que cargas d'água, estávamos no meio da pandemia e, dentro dessa pandemia do coronavírus, a comparação foi inevitável, né? 100 anos atrás, nós tivemos também uma pandemia, a pandemia da gripe espanhola. E, provavelmente não por coincidência, tivemos também o surgimento desse movimento agressivo, de fascismo, etc., na Itália, né, inicialmente. Então, nós temos assim, uma situação atual muito parecida com a situação que nós vivemos 100 anos atrás. Nós estamos saindo de uma crise econômica muito grave, uma fortíssima polarização naquela época entre os comunistas, né, que haviam conseguido com a Revolução Russa tomar o poder do país em 1917, e a reação aos comunistas que decorre aí do movimento fascista, primeiro na Itália. Então, esse cenário de polarização com crise econômica e com crise sanitária, a gente parece que observa ele se repetir 100 anos depois. Claro que não idêntico, né? Existem diferenças de virulência, diferenças de agressividade e diferenças até na manifestação do fascismo hoje, né? Eu acho também importante a gente frisar, para quem está assistindo, que não é versado em história, que para muitos historiadores o fascismo morreu, né? Ele não existiria mais, ele não seria mais visível na sociedade. Em certa medida, nós até concordamos, né? Nós não temos mais um regime que se autoproclame fascista, né? Como nós temos, por exemplo, regimes que se autodenominam comunistas. Mas a pergunta que o livro se propõe é: será que o fascismo morreu e não deixou bisnetos, né? Ou será que, a despeito desses países fascistas terem sido derrotados na Segunda Guerra, esse movimento ele não pode ter se modificado, se adaptado, né, do mesmo jeito que os vírus fazem, e agora nós teríamos uma cepa diferente? Essa é a proposta do livro. Legal. E o Alexandre falou várias vezes aí em livro, e eu já ia apresentar, e agora aproveito o gancho para apresentar. Esse termo, né, fascismo pandêmico, também é o nome de uma obra, do título de um livro que eu vou mostrar agora, que é esse livro aqui, que foi escrito pelo Alexandre Gossen e trata justamente desse assunto que a gente está abordando hoje. Mas quem lê, quem se depara com o livro, parece até que tem uma cara de livro de história. Aquela história que a gente aprende na faculdade, aprende no colégio, fascismo pandêmico. Mas é muito mais que isso. É praticamente o manual do que está acontecendo hoje. Agora, durante a conversa, o Alexandre vai explicar e você vai perceber o quanto isso está presente na sua vida hoje, o quanto esse fascismo pandêmico faz parte do nosso dia a dia, é uma questão prática, não é uma questão meramente intelectual, não é uma aula de história, não é isso, Alexandre? Exatamente, Kleber. A ideia do livro
é demonstrar que, ao contrário do que alguns historiadores defendem, o fascismo ele não está preso a um determinado momento histórico. O potencial de nós, qualquer um de nós, indivíduos, aderirmos a ideias fascistas existe, né? E esse potencial, ele pode ser observado, ser deflagrado, por quê? Porque o fascismo ele lida basicamente com o sentimento de ódio. E o ódio ele é universal. Você não pode falar em ódio chinês, ódio japonês, ódio alemão, ódio italiano. Então, essa ideia que se prega de que não, o fascismo é um movimento italiano que teve aí um repeteco na Alemanha. Já acabou. Já acabou, não existe mais. O livro defende justamente o oposto disso. E também, claro, se apoia em fatos históricos. Então, vou citar alguns exemplos que me fizeram pensar por que o fascismo ele é universal e ele pode se reproduzir, se replicar mundo afora. Nós tivemos movimentos fascistas na Itália, na Alemanha, na Espanha, no Brasil, inclusive, existem livros atuais, né, sobre isso. Nós tivemos um movimento fascista na própria Rússia, que era um país comunista. Tivemos movimentos fascistas nos Estados Unidos. Então, se o movimento ele consegue se espraiar de uma forma tão universal numa época, 100 anos atrás, em que nós nem tínhamos essa globalização que nós temos hoje... Não tinha rede social, não tinha nada... É porque tem mais algo ali para a gente investigar, né? Então, a ideia realmente do livro, e nós nos lastreamos muito mais do que em história, é um ensaio sobre a psicologia fascista, né? Nós nos lastreamos em psicologia, em psicólogos, Freud, Jung, Le Bon, homens que estudaram a psicologia coletiva, ou seja, por que uma pessoa odeia e por que pessoas que odeiam se juntam para promover uma filosofia de ódio coletivo, né? E óbvio que, se isso aconteceu 100 anos atrás, pode estar acontecendo agora também, né? E me parece que a pandemia, de certa forma, ela serviu para arrancar máscaras e nós observarmos pessoas defendendo, sem nenhum pudor, homofobia, misoginia, eugenia, né? Como tivemos gente que simplesmente propunha, não, vamos defender a economia, né? Ou seja, sacrifiquem os mais velhos e os mais frágeis. E isso o movimento fascista prega isso, né? Você falou da pandemia, e esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com você, que acaba valorizando esse livro, tornando ele atual. Porque a origem do fascismo na Itália foi justamente depois de uma pandemia, ou durante uma pandemia da gripe espanhola, um momento muito parecido com esse. Então, é um momento, as condições realmente são propícias para desenvolver essa cultura do fascismo, esse ódio. Sem dúvida, Kleber, você tocou no cerne da questão. O fascismo ele não surge, ou as ideias fascistas, elas não surgem sem um grande desespero. O livro ele demonstra como, quando a sociedade está desesperada, ela acaba buscando e ela acaba permitindo que soluções desesperadas sejam propostas. Isso faz com que a sociedade ela busque um líder, que ela imagine que aquele líder ele é forte, ele vai propor algo que seja muito heterodoxo, ou seja, uma solução que, em condições normais de temperatura, a sociedade não aceitaria, né? Então, o fascismo, ele nunca ele vai surgir no momento fácil, ele sempre vai surgir no momento difícil, onde, basicamente, o líder vai dizer, olha, para fazer um omelete a gente tem que quebrar alguns ovos, né? E esses ovos, claro que serão princípios muito caros a uma sociedade democrática, a uma sociedade plural. Eu acho também importante a gente retratar o seguinte, 100 anos atrás ou agora, o líder fascista, ou mesmo o indivíduo fascista, aquele fascista anônimo, que é o foco do livro, né? Ele nunca vai levantar a mão e ele vai falar que ele é contra a democracia. Ele não vai fazer isso. O líder fascista, historicamente, ele sempre chega ao poder por vias legítimas. E depois ele passa a corroer o regime e acaba criando um regime de exceção, mas depois de lá instalado. Agora, eu acho que, antes de imaginar que seja Mussolini, seja Hitler, seja o regime do apartheid na África do Sul, que também é considerado fascista por alguns historiadores, esses cidadãos, esses líderes, eles não são a causa do fascismo, eles são a consequência do fascismo. O fascismo, ele nasce no seio da sociedade, ele nasce nas massas, porque esses líderes, qual é a grande diferença desses líderes para todos os outros líderes que nós tivemos na história? Se você fizer um corte histórico e analisar a história até o século XX,
todos os líderes, sejam na Idade Antiga, seja em Roma, seja na Idade Média, seja na Idade Moderna, eles sempre foram retirados da aristocracia. Poderiam ser grandes militares, poderiam ser pessoas de uma família real, poderiam ser líderes religiosos, mas você não tinha líderes populares. O fascismo, nesse ponto, ele é inédito, porque ele traz gente da classe média e do povo para ser líder, né? Esses líderes, eles não simbolizam um sentimento, como você falou, que já está pulsando dentro da população, ele está esperando apenas um representante. Como se diz hoje na internet, esse me representa. Exatamente, Kleber, é exatamente isso. Esses líderes, eles são nada mais, nada menos do que uma espécie de uma caixa de ressonância. Agora, é importante também a gente contextualizar, e por que isso aconteceu no século XX? E aí eu fico à vontade para falar, até como pesquisador urbanista. Porque no século XIX, nós temos um grande salto na melhora do saneamento básico, na melhora da alimentação, em várias condições que, claro, ainda não eram ideais e nem são hoje em dia, da massa, né, da população, mas melhora. Com essa melhora, você tem uma modificação profunda na demografia do mundo. Ou seja, você tem um volume, um contingente populacional de determinada classe socioeconômica diferente. Então, os líderes aristocráticos, né, eles passaram a ter que lidar com um contingente demográfico diferente. E aquela massa populacional não admitia mais não ser ouvida. Ela queria ser ouvida, ela queria votar, ela queria liderar, ela queria escolher. E, obviamente, ela não poderia escolher um representante com que ela não se identificasse, né? Por isso que alguns psicólogos, desses citados no livro, dizem que esses líderes, de certa forma, eles têm que espelhar a mediocridade, a intolerância, a ignorância, o ódio, as carências dessa massa populacional. Essa é a ideia. Agora, voltando um pouco para a pandemia. Claro que nós ainda vivemos esse momento de exceção em saúde pública, que é a pandemia, temos que tomar cuidados, como usar máscaras. Mas você acredita que as consequências sociais e sociológicas podem ser até piores do que as consequências para a saúde? O surgimento de movimentos como esse, por exemplo? Eu acredito que sim. Essa é uma das premissas do livro. Por quê? A pandemia, se nós tratarmos a pandemia, acho importante nós dissociarmos o vírus da pandemia, né? O vírus, ele simplesmente faz o que o material genético dele manda fazer, que é infectar e se replicar. A pandemia não, a pandemia é um processo humano. A nossa forma de viver gera pandemia. Por que eu digo isso? Porque em algum momento, se nós como sociedade soubermos trabalhar a pandemia, melhorarmos as condições urbanísticas das pessoas, etc., nós vamos debelar a pandemia e a humanidade vai sobreviver à pandemia. Mas as mudanças que podem se operar em termos de tolerância, pluralismo político, né, isso realmente elas podem ficar. Então nós já tivemos exemplos de alguns países na Europa que aprovaram pacotes políticos de restrição de liberdades, de mitigação de poderes do Congresso. E é importante a gente lembrar que Hitler, Mussolini, em toda a obra deles, sempre defenderam que o movimento fascista ele era anti-parlamento, anti-congresso. Ou seja, ele é um movimento que ele não tolera o debate. Então, nesse sentido, eu acredito que a pandemia ela pode sim deixar um legado de ignorância e de intolerância. Legal, está extremamente interessante essa conversa, mas agora nós vamos fazer uma pausa. Isso porque o primeiro bloco está chegando ao fim, mas a gente volta daqui a pouco falando muito mais do fascismo pandêmico, a cultura do ódio. Não saia daí. Voltamos aos estúdios da HIT em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. E o tema de hoje é o fascismo pandêmico, a cultura do ódio. Quem está falando sobre isso, aqui ao meu lado, o escritor e mestre em Direito Ambiental, Alexandre Gossen. Alexandre, você descreveu muito bem no primeiro bloco as características do fascismo. Mas agora, uma ideia pessoal até sobre o processo de criação. Como que surgiu a ideia de escrever sobre esse tema? Perfeito, Kleber. O livro ele surgiu como a ideia de um capítulo de outro livro. Então, eu estava concluindo Cidadelas e Muros, que é o meu segundo livro,
que foi lançado este ano também, e eu passei a pesquisar para a produção de um livro sobre as ideologias políticas que surgiram nos últimos 300 anos dentro de um contexto, né, de urbanização. E, pesquisando todas as matizes políticas aí dos últimos anos, chegou o momento de estudar o fascismo, e durante a pesquisa eu concluí que o fascismo merecia realmente um livro e não um capítulo. Aliado a isso, surge a pandemia, né? E a gente começa a observar no mundo uma série de manifestações de ódio, né? Passeatas pedindo fechamento de congresso, passeatas contra a máscara, passeatas tentando tornar o vírus, de certa forma, detentor de pátria e passaporte. Ou seja, nós observamos o crescimento de xenofobia e o crescimento de um nacionalismo crônico, né? Eu não sou contra o patriotismo, acho que o patriotismo pode ser uma coisa bacana, mas o nacionalismo não me parece que no mundo globalizado que nós vivemos, né, com problemas ambientais... Eu vou te interromper agora, eu acho até para a gente ser didático isso é importante. A gente definir, vou pedir para você definir o nacionalismo e o patriotismo. Claro, para pontuar bem, eu acho. Perfeito. Porque você levantou uma questão que confunde ainda as massas, que se misturam e causa essa confusão. Sim. O patriotismo, ele é uma noção de que nós devemos ter amor pela pátria, pela nossa nação, mas existe uma limitação. Qual é essa limitação? É que essa pátria, essa nação, ela se reporte a organismos multinacionais, né, multilaterais, como o ONU, como a Organização Mundial da Saúde. Então, todos os países agem como colaboradores um do outro. Que a gente vive em um mundo onde nós temos que colaborar, né? O aquecimento global nós não vamos combater só com um país, né? Nós vamos precisar combater ele com a união de todos os países, e a pandemia também. O nacionalismo, ao contrário, não. No nacionalismo, o que eu quero é beneficiar o meu país em detrimento dos demais países, mesmo que isso prejudique outros países. Então, o nacionalismo, de certa forma, ele é um movimento e ele é uma postura política que não é adequada para um mundo globalizado, porque hoje nós não vivemos sozinhos, né? Praticamente todos os nossos problemas, do tráfico internacional de drogas, a mão de obra escrava, a gente precisa combater de uma forma globalizada. Essa é a diferença dos dois, né? Mas, voltando à ideia do livro, então, durante a pandemia, eu concluí que eu deveria produzir um livro primeiro sobre o fascismo, adiei a ideia do livro sobre as ideologias, e aí foi um processo relativamente rápido, porque a pesquisa já estava feita. Basicamente era sentar e escrever, depois encontrar, né, o texto ideal e lançá-lo. Essa é a ideia, né? Eu acho importante também a gente frisar que o livro não toma partido, é um livro que tenta se colocar de uma forma independente, né? Tenta simplesmente ser crítico em relação a uma postura dos indivíduos, né? O que nós estamos observando dentro das nossas famílias, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos círculos acadêmicos, pessoas queridas nossas que estão aderindo a esse ideário, né, fascistoide, talvez por desespero, talvez por radicalismo, talvez por entender que nesse momento de muitas dificuldades, a gente precisa de uma solução de força e não de uma solução de inteligência, né? Porque o fascismo é isso. O fascismo é a proposta de utilizar a força. O fascismo ele não é compatível com tolerância, ele não é compatível com a razão, ele não é compatível sequer com a reflexão. Se você buscar a definição do fascismo para uma série de historiadores, alguns até dizem que ele sequer pode ser considerado uma filosofia. Ele é movimento, né? Ele não tem reflexão. Ele é sempre na direção do movimento. Agora, um dos aspectos que faz até as pessoas subestimarem o fascismo são duas ideias, dois sensos comuns. Primeiro, quando se fala em fascismo, muitas pessoas lembram de Mussolini, que foi um ícone. E outro é que foi um movimento que aconteceu lá na Itália no século passado e acabou. Sim. Então, a partir desses dois aspectos, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, Mussolini, claro, foi um ícone, mas o seu livro traz com propriedade a questão dos fascistas anônimos, que hoje estão fomentando essas ideias, né? E é a primeira pergunta que eu quero que você comente. Sim, sem dúvida. O livro ele trabalha com dois conceitos, aliás, que eu acho que são importantes, e de certa forma é um neologismo, que é o fascismo tímido e o fascismo inconsciente. O que seria o fascismo tímido? A gente tem que realmente refletir de forma crítica
será que nós somos tão melhores que nossos antepassados de 100 anos atrás, né? Poxa vida, aqueles caras eram monstros, né? Aderiram a esse regime odioso, né? Será que nós somos tão melhores? Uma coisa que eu peço, assim, um breve parênteses, é analisar o seguinte. Uma coisa é você dizer que o fascismo morreu porque ele foi derrotado na guerra. Outra coisa é você analisar se não poderia o fascismo ter, de certa forma, sobrevivido como ideia. Ele pode não ter sobrevivido como regime, mas será que nós conseguimos erradicar a ideia 100%? Eu entendo que não. Eu penso que, como nenhuma nação fascista sobreviveu, né? Por exemplo, a União Soviética, sendo comunista, sobreviveu e só veio terminar aí nos anos 90 com a queda do Muro de Berlim, né? Mas o fascista, ele foi obrigado a se recolher no armário. Não necessariamente por um grande grau de evolução moral, que eu realmente sou cético em relação de que a gente tenha evoluído tanto assim. E sim porque ele foi derrotado. Não existiu espaço para você se declarar fascista. Foi um recuo estratégico. Exatamente. O fascista teve que entrar no armário. Por isso a gente usa a expressão do fascista tímido, né? Ao contrário daquela época, ele não vai bater no peito e falar que ele é fascista. Pega mal hoje. Pega mal hoje, né? Ele foi derrotado, né? Agora, se você observar, o que ele defende é muito parecido com o que os fascistas defendiam. Os fascistas, vamos dizer, bisavôs desse movimento de agora. A diferença é que naquela época o fascismo conseguiu chegar ao poder e conseguia propor um Estado fascista. Ao passo que a pauta hoje do fascismo, ela migrou para o indivíduo. Então ela migrou para os costumes, né? Essa pauta de defesa intransigente da família. Mas aí você vai observar, que família? É só família heteronormativa? É só família de determinada nação? É só família de determinada religião? Isso é uma ideia muito fascista, né? É uma ideia que não compactua com a pluralidade. Ou seja, homofóbica, misógina, xenofóbica. A gente está pondo o nome de uma nação no vírus, né? Esse vírus vem de determinado lugar. Isso é muito fascista. E nós temos também o fascista inconsciente. Quem é o fascista inconsciente? Ele é um indivíduo alienado, ignorante politicamente falando, não como adjetivo, mas no sentido de ignorar a história. Se você mostrar uma suástica, ou até o símbolo do fascismo italiano, das faces, né, das varas, né, que o Mussolini usava, talvez ele nem saiba o que seja. Pode ser até que ele confunda com o símbolo de um clube de futebol. Ele não sabe. Mas se você fizer um questionário com ele e colocar lá 20 questões, você vai observar que ele adere integralmente ao movimento fascista. Ele concorda com aquilo. Que o perfil. Ele tem o perfil, o arquétipo, usando uma linguagem de Jung, ele tem o arquétipo do fascista. O intolerante, o cidadão que acredita na força acima da razão, o cidadão que é anti-ciência, é anti-academia, é anti-universidade, é anti-jornalismo. E essa é uma questão também para a gente perguntar, por que o fascista não tolera o conhecimento? É uma questão bem interessante. Por quê? Basicamente, o fascista ele não tolera o conhecimento porque é um movimento que não tolera a diversidade. E o conhecimento, ele nasce da diversidade. Ele nasce do diálogo. Olha, eu não concordo com você, vamos tentar avançar. Eu acho que a sua ideia é errada por isso, por aquilo. Você vai discordar. E a ciência avançou assim, o jornalismo avança assim. Quando você vai fazer uma reportagem, você busca os dois lados, né? O fascista, ele tem uma espécie, Kleber, de uma obsessão pela igualdade. Ele é obcecado com a igualdade, ele é obcecado até com a ideia de elitismo. Ou seja, o cidadão que for muito inteligente, que for muito culto, que tiver um arcabouço de estudo muito elaborado, o fascista ele não tolera, porque isso vai contra a igualdade. Aquela pessoa, aquela ideia, ela tem um certo destaque. Só que também não é qualquer igualdade. Não é igualdade de direitos, por exemplo. É a igualdade do que eles consideram deles, né? Quem tem a mesma cor, quem tem a mesma pátria, quem tem a mesma nacionalidade, quem tem a mesma etnia, quem tem a mesma religião, quem acredita na mesma ideia política. Esses são os iguais. E ele é obcecado por essa ideia de igualdade. E a segunda pergunta que eu vou propor dentro daquele raciocínio como eu disse, partindo do princípio de que muitas pessoas acreditam que o fascismo é aquele movimento que acabou. E agora você trouxe a ideia de um neofascismo, que é um fascismo dissimulado. Mas ele pode ser muito bem identificado, especialmente nas redes sociais, nos debates pela internet, é onde ele aflora? Com certeza, com certeza. As redes sociais, elas permitiram que qualquer anônimo, né, consiga difundir as ideias. E, de certa forma,
ela, né, utilizando até uma ideia do McLuhan, né, que era os meios de comunicação como extensão do homem, ela, de certa forma, ela representa uma extensão, né, do corpo humano. Só que, ao mesmo tempo que ela permite que eu consiga viralizar as minhas ideias, ela, por outro lado, ela é muito impessoal, Kleber. O que geralmente você falaria para uma pessoa pessoalmente, né, nas redes sociais você faz aquilo 1000 vezes, né? Você ofende com uma capacidade e uma possibilidade de impessoalidade que você não tem pessoalmente. Então a gente observa que ocorre uma certa desumanização do outro nas redes sociais. E a desumanização é uma coisa bem fascista, né? É você transformar o outro, o diferente, numa coisa, num inimigo. Então, de certa forma, se a gente abrir qualquer rede social agora, nós vamos achar várias ideias que o Mussolini e o Hitler abraçariam e aplaudiriam de pé, né? E eu acho também importante a gente mencionar o seguinte: quando o fascismo, ele, em tese, morre, né, ao final da Segunda Guerra, em 1945, surgiram uma série de regimes, especialmente na América do Sul, e isso depois se espalha, que nós passamos a denominar populistas. E esses regimes populistas não interessa muito se eles são de esquerda ou de direita. Eles abraçaram uma série de ideias fascistas. Entre elas, a ideia de que você pode ter uma ligação direta do povo com o seu líder. Não precisa de congresso, não precisa de classe política, não precisa nem da política. Ou seja, você não precisa nem do debate. É como se fosse um plebiscito. Nesse sentido, as redes sociais são muito assim. Você tem a linguagem do meme, né? Você coloca lá um meme e, olha, eu não preciso falar nada. Esse meme aqui, como você colocou, me representa. Né? Legal, você descreveu muito bem como o fascismo tem se manifestado e como ele está presente na vida de hoje. E os perigos que ele representa. Mas a pergunta que fica agora é como combater isso, já que isso oferece risco. Fazendo uma pesquisa para essa entrevista, eu me deparei com a frase: não há fascismo sem violência. Ou seja, ele coloca em risco todos os grupos, não só as minorias. E a pergunta que eu deixei para o último bloco, para o terceiro e próximo bloco é: como combater? O que fazer diante desse movimento que começa a ganhar corpo, que começa a ganhar força na sociedade nesse momento de pandemia? É que o Alexandre vai responder no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Hoje nós estamos tratando de fascismo, a pandemia do coronavírus, a pandemia da Covid-19 e os movimentos sociais e políticos que surgiram e agora afloraram durante esse período crítico que nós vivemos na história. E quem está falando sobre isso, nosso entrevistado aqui ao meu lado, o Alexandre Gossen. Alexandre, no final do bloco anterior, eu te relatei uma frase que me chamou a atenção nas minhas pesquisas na internet sobre seu livro. E a frase diz aqui: não há fascismo sem violência. Mais que uma frase, é um alerta, né? Mostra que não são só as minorias, mas todo mundo corre risco físico, risco à integridade com esse movimento. Sem dúvida, não há fascismo mesmo sem a violência, porque, como nós expusemos, ele não é um movimento baseado na razão. Ele é um movimento baseado na paixão, na pura ideologia e na ideia de que a força deve prevalecer sobre qualquer forma de tergiversação, qualquer forma de diálogo, né? Então, para o fascista, é impossível haver algum tipo de transigência. Não vai haver um denominador comum. Diálogo. Não tem diálogo. A ideia dele vai ser vencedora pela força, caso você não ceda, né? Então, sim, há violência física e há hoje a violência psíquica, né? O bullying, o cyberbullying, etc. Então, nós temos aí a própria, né, expressão do gabinete do ódio aí por aí, e isso é algo mundial, né? Nós temos prática de ódio constante pela internet e também pessoal. Então, para combater o fascismo, nós temos que, de certa forma, observar como essa cultura age, como esse movimento funciona. Diante disso, obviamente que se você tentar, de certa forma, combater este fogo com mais fogo, você não vai resolver o problema. Vai ser o jogo deles, aliás. Vai ser o jogo deles, exatamente. Então,
não é possível você combater a intolerância com intolerância. Nisso, um grande pensador de origem alemã, Karl Popper, ele já dizia, né, o paradoxo da intolerância é, se nós formos tolerantes com os intolerantes vencerão e vão corroer, né, o nosso regime democrático. Então, é necessário, sim, se aplicar a lei e se utilizar a força dentro dos critérios legais para combater, eventualmente, bullying nas redes sociais, agressões físicas, agressões verbais, presenciais ou virtuais. Mas isso a curto prazo. A longo prazo, o que realmente vai combater o fascismo, que vai combater esse regime de intolerância, é demonstrar que essa ação de ódio do fascismo, ela rende frutos para quem está praticando, frutos que são colhidos rapidamente, mas a longo prazo ela não produz frutos, porque a sociedade sai perdendo em termos de diversidade, em termos de ideias, porque o regime fascista ele combate o pluralismo, ele quer apenas uma ideia, ele quer apenas um regime. Eu acho que a gente pode encerrar indo direto na raiz, né, da questão. Se você buscar na mitologia o ódio, né, ele é um sentimento consequencial, ele não é um sentimento primordial. O ódio ele nasce do ressentimento. Se a gente buscar na mitologia grega, por exemplo, a deusa do ódio é a deusa Eris. Por que ela odeia? Por que ela tem ódio? Porque ela se sente feia, ela se sente inferior à beleza da mãe dela, Zera, ou do pai Zeus. E por se sentir inferior, por sentir esse ódio, se sentir por baixo, ela busca o quê? Ela busca atenção. O que é mais fácil você conseguir, né? Como é mais fácil você conseguir atenção? Com amor? Com amor, talvez, a gente seja recordado, seja lembrado por um punhado de pessoas, né? E os frutos do que a gente produz com amor levam muito tempo. Você constrói um prédio em anos. Com ódio, não. Você consegue atenção na hora, né? Você produz cadáveres, produz agressão, produz choro instantaneamente. Então, o fascismo, você tem que demonstrar para o fascista ou para a comunidade fascista que nesse dualismo ele está conseguindo ser, talvez, na cabeça dele, poderoso, né? Mas ele não está conseguindo ser humano. Ele está prejudicando a coletividade e a sociedade de um modo geral. Isso é muito legal, porque a nossa discussão desde o começo é estruturada em política, em fatos históricos, mas ela desemboca num final emocional, psicológico, mostrando que o fascismo, na verdade, ele preenche ou ele compensa frustrações. Com certeza, com certeza. Isso não sou eu que estou falando, toda a bibliografia que eu trago, o fascista ou aquele sujeito com uma tendência fascistoide, ele nada mais é do que uma pessoa, ou se for um grupo, que se sente invisível, né? E aí, assim surge o movimento, buscando visibilidade e buscando, de certa forma, o que eles acham que seria o correto, uma certa equalização da sociedade, no sentido que eles se consideram desprestigiados, né? No caso, em geral, pelas minorias que, no entender deles, avançaram mais do que deveriam avançar, né? Então, elas, na verdade, deveriam se satisfazer com o pouquinho que deveria ser dado a elas. Esse é o ideário, esse é o pensamento fascista. Mas, no fundo, ele é um sujeito frustrado, é um sujeito recalcado, ressentido. Agora, com relação aos mecanismos de combate, essas leis que hoje regulamentam, especialmente as redes sociais, contra discriminação, preconceitos, elas são a medida imediata. Mas a médio, longo prazo, com eficiência, com base, o investimento na educação é a arma mais eficiente? Com certeza. Eu, nas minhas pesquisas pós-livro, eu vi uma frase, eu não vou conseguir me recordar de quem é agora, não lembro se foi do Steven Pinker ou do Tyson DeGrasse, que são dois grandes cientistas americanos, mas eles dizem o seguinte: se você realmente quer educar bem uma criança, se você realmente quer que o seu filho, o seu sobrinho, alguém da sua família, seja um cidadão educado para o mundo que nós estamos produzindo, você deve ensinar ele a respeitar ideias ou pessoas que pensem diferentes dele, que pensem de uma forma diferente. Porque respeitar quem pensa igual a nós é fácil. Agora, respeitar quem pensa de uma forma diferente, isso é difícil. Você admirar e não tentar mudar aquilo, simplesmente tentar aprender com o que é diferente. Eu acho que se nós conseguirmos, de certa forma, incutir, né, enraizar esse pensamento na sociedade, para que nós deixemos de ser uma sociedade tribal, que nós fomos e somos ainda, isso inclusive é o tema do Cidadelas, né? Durante 99,70% do nosso tempo, nós vivemos sem cidades.
vivemos em tribos. Somente a 0,30% do surgimento da humanidade é que nós adotamos as cidades. Isso dá mais ou menos 7.000 anos. Então nós somos tribais ainda, só que nós não vivemos mais em tribos. Interessante, a nossa base social é na tribo, não é na cidade, não é urbana. Exatamente. Por isso o fascismo ele é considerado um movimento anticosmopolita, né? Ele é um movimento muito baseado no romantismo alemão, que é uma filosofia contra o iluminismo, que era uma filosofia urbana. O fascista, né, se você buscar nas próprias falas de Hitler, por exemplo, ele odiava Berlim, porque Berlim era uma cidade pluralista, onde, em tese, um judeu, um cigano, um homossexual conseguiria andar com uma certa tranquilidade. O fascismo, não. Ele é um movimento tribal. Ou você está comigo, ou você é contra a minha tribo, contra as minhas ideias. Nós temos que superar, né? Nós temos que atingir, como o filósofo Joshua Green, nos Estados Unidos, ele fala, uma metamoralidade. Temos que ir além. A moralidade é algo tribal. Nós temos que ir além dessa moralidade tribal. Nós temos que buscar uma moralidade que ela seja universal, que ela não discrimine com base em religião, ideias políticas ou preferências ou orientações sexuais. Acho que essa é a nossa única saída contra esse radicalismo. Se não for, Kleber, o fascismo, vão surgir outras ideias radicais, porque nós estamos vivendo em bolhas, né? E dentro de uma infosfera, né? Dentro de um mundo virtual que está absorvendo o nosso mundo físico. Esses movimentos são sazonais, né? Você até falou com propriedade, vão surgir outros. De tempos em tempos, esse fenômeno se repete. Sem dúvida. Esses fenômenos, eles se reproduzem e se replicam. Eu acho muito interessante, nesse sentido, a gente citar, por exemplo, um pensador, um filósofo americano chamado Daniel Dennett. O Dennett ele diz o seguinte, que a seleção natural, a teoria do Charles Darwin, ela não se aplica só a organismos vivos, ela se aplica a qualquer construto cultural humano. Então, as culturas, elas competem entre si para ver qual vai sobreviver. Qual vai sobreviver, ou seja, qual tem mais potencial de se espalhar. E qual cultura consegue se espalhar mais? A que tem uma facilidade maior de se replicar. Então, nesse sentido, o meme, né, a palavra meme surge da biologia. O meme é um pacote de informação genética que tem uma grande capacidade de se alastrar. Então, o meme que consegue mais viralizar nas eleições ou nas campanhas é aquele meme que consegue fisgar você emocionalmente. Então, todas essas ideologias que já existem, elas podem se adaptar e virar outras ideologias. E aí vem uma ideia muito cara ao livro, é que nós temos que nos atentar que tudo que está relacionado a nossos sentimentos viscerais, o ódio, tem uma capacidade de atração, né, de galvanizar muito maior do que o amor. Se nós não nos conhecermos nesse sentido como seres humanos, nós sempre vamos ser reféns das fake news, da ideologia de ódio, seja essa ou de outras que podem surgir e de outras formas de intolerância. Alexandre, além do livro que a gente falou, esmiuçou ele aqui, eu também obtive a informação de que você está com uma série de mini documentários também para tratar do assunto. Nosso programa está chegando ao final e eu queria dar espaço agora para você falar desse projeto também dos mini documentários, dos seus 2 outros livros, você citou o Cidadela aqui, e também desse livro. As pessoas que se interessarem, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, como acessar, como adquirir esse livro. Muito obrigado. Bem, pessoal, todos os meus livros estão na Amazon, né? Em todas as livrarias principais. Eu citei a Amazon pela facilidade, nos próprios sites da editora também, no site da editora Autografia. Também na minha página da internet, www.alexandregossen.com.br, e também no meu Instagram, @alegossen, né? Gossn. A ideia dos mini documentários, realmente, nós estamos tentando produzi-los. A ideia é fazer com que as pessoas que não gostam de ler, que não se interessam pela linguagem escrita, conheçam as ideias que são muito atuais, né, de filosofia contemporânea, através desses documentários. Então, que seriam basicamente os 3, né? O Progressofobia, que é o meu primeiro livro, que trata de todo esse pensamento que nós estamos vendo surgir, anti-vacina, anti-ciência, por que nós estamos vivendo isso agora. O Cidadelas, que traz a história da civilização, né, como nós não observamos que nós somos animais urbanos, que se urbanizaram há pouco tempo, e o fascismo, que surgiu agora durante a pandemia. Olha, o Alexandre não falou aí, talvez por modéstia, mas esse livro que ele citou aí, o Cidadelas, ele esteve no topo dos livros mais procurados da plataforma Amazon nas últimas semanas. Se não me engano, chegou a ser o 2º mais procurado nas últimas semanas, né, Alexandre? Sim. Ele ficou em 2º lugar na categoria de História da Civilização
E ele já estreou, né, como top 5, top 5, e está há 2 meses entre os 10 mais vendidos na categoria dele. Fico bem feliz com isso. Legal, Alexandre, mais uma vez agradeço sua participação, muito enriquecedora aqui para o nosso programa. E se você gostou dessa entrevista, desse bate-papo e quer ver de novo, ou então quer ver outras entrevistas sobre outros assuntos, acesse nossas páginas nas redes sociais. No Facebook é só digitar Programa Análise Direta, ou então pelo canal YouTube, pelo canal HIT Notícias. Aqui no programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil, pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa, você sempre tem a presença de um especialista renomado falando de um tema muito importante e muito interessante para o seu dia a dia. Então fique ligado e até a próxima. Tchau.